Fala família Liga, Igor falando. Hoje a gente vai apagar alguns ruídos mentais que a gente tem, vamos tirar todos os ruídos e vamos focar no que realmente importa. Hoje a gente vai falar de acumulação para uma vida, para a mudança real, para a verdadeira mudança de vida. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem muito conteúdo exclusivo por lá também. A gente vai começar hoje então analisando o gráfico BLX do Bitcoin. Não se prendam muito a preço porque ele é um gráfico atrasado 24 horas, porque hoje eu quero dar para vocês uma perspectiva de acumulação para o longo prazo, acumulações que realmente na história, se a gente olhar para trás no Bitcoin, acumulações que literalmente causam a verdadeira mudança de vida. Eu acho que o meu papel aqui na Liga, que sempre abordo o longo prazo, falo de análise on-chain, falo de ciclos, é justamente às vezes limpar esses ruídos diários. O Elon Musk vendeu, a Tesla vendeu, não sei o que, a recessão. É limpar todos esses ruídos e às vezes fazer com que a gente então com menos ruído consiga enxergar, baseado no passado e probabilidade, baseado na história, a gente consiga enxergar o tamanho da oportunidade atualmente, pelo menos eu enxergo dessa forma, atualmente que a gente está tendo. Então vocês vão entender melhor nesse vídeo o que eu estou querendo dizer. Mas vamos começar aqui então com a média móvel de 100 semanas. A gente está no gráfico semanal do Bitcoin, então vamos começar aqui essa média móvel de 100 semanas. Então, expandir ela aqui. O que vocês notam analisando esse gráfico? Para mim é muito claro, independente do ativo, finge que você não sabe que isso aqui é o Bitcoin. Você vê muito claramente nesse gráfico que as grandes acumulações que esse gráfico aqui deu, esse ativo, independente de qual ele for, foram abaixo dessa média móvel de 100 semanas. A gente vê aqui muito claramente, em todo esse período aqui, em 2015, aqui de novembro de 2014 praticamente, dezembro de 2014 até dezembro de 2015. Um ano aqui então, o Bitcoin te deu abaixo da média móvel de 100 para você acumular para o longo prazo. Ele te deu aqui também mais alguns meses aqui, novembro de 2018 até praticamente maio de 2019, para acumular abaixo dessa linha azul, que mais uma vez é a média móvel de 100 semanas, e nós estamos tendo essa oportunidade novamente. Como vocês estão vendo no gráfico aqui, muito claramente, estamos abaixo dessa média móvel. No Corona Dump, nós também viemos aqui algumas poucas semanas, a gente veio também aqui. Então, se a gente olhar friamente para esse gráfico, a gente nota que é a quarta vez na história que a gente está tendo a oportunidade de comprar Bitcoin abaixo da média móvel de 100 semanas. Analisando para trás, quando a gente estava aqui no topo, próximo aos topos do Bitcoin no ano passado, a maioria das pessoas entrou ano passado no mercado. Quando essas pessoas olhavam para trás, parece muito fácil você notar isso, você vê, nossa, realmente queria ter tido conhecido o Bitcoin antes para conseguir acumular Bitcoin em um período tão bom. Só que a verdade é que não é tão fácil quanto você acha quando você olha para trás, e muito você consegue entender, vocês que ainda estão me assistindo, porque vocês que estão me assistindo são verdadeiros sobreviventes. A gente sabe que quando o mercado está nesse período mais bearish, quando a gente está em ciclo de baixa, todos os turistas vão embora, todo mundo que foi atraído por dinheiro fácil vai embora, e fica realmente quem enxerga valor no Bitcoin. Então, quando a gente olha para trás parece muito fácil, só quando a gente vive realmente o momento que a gente consegue ter a percepção de que abaixo dessa média móvel de 100, a gente tem uma volatilidade ainda muito grande. Se a gente pegar aqui em 2015, são 50% que o Bitcoin variou aqui dentro e abaixo da média móvel de 100. Se a gente pegar aqui em 2018, ele também teve uma variação de 40%. Então, óbvio que quando você olha no macro, você vê que é uma boa zona de acumulação. Só que dentro dessa zona de acumulação, a volatilidade ainda é alta. Então o Bitcoin ainda variou 50% abaixo da média móvel de 100. Então, dentro de uma boa zona de acumulação, mesmo assim, o Bitcoin ainda variou 50% dentro dela. Ou seja, você pode ter comprado numa zona de acumulação, aqui uma boa zona de acumulação para o longo prazo, uma zona onde a mudança de vida ocorre, na minha opinião, e mesmo assim você comprou, era uma excelente zona de acumulação e o Bitcoin caiu 50%. Não tem problema, entre aspas, sabe por quê?
porque ninguém acerta o fundo exatamente. Eu acho que muitas pessoas ficam com isso na cabeça, eu preciso acertar o fundo, eu preciso comprar o fundo. Eu não vou comprar porque vai cair mais, vai para 15, vai para 10, vai para 5, vai para 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que estatisticamente é muito improvável que você vá acertar o fundo. Então você tem que olhar as grandes zonas de acumulação, acumulações que historicamente causam a mudança de vida e acumular para o longo prazo. A gente nota aqui claramente que abaixo da média móvel de 100 é uma excelente zona de acumulação e principalmente não se esqueçam, não significa que por ser uma excelente zona de acumulação, não significa que não pode cair. A gente viu que muito pelo contrário, o Bitcoin é muito volátil e mesmo abaixo da média móvel de 100, dentro dessa grande zona de acumulação, mesmo assim ele ainda costuma variar, ter uma volatilidade aí de 50%, então você comprar e o Bitcoin cair. Isso não exclui o fato de que no longo prazo, muito provavelmente, caso a história rime novamente, você vai ter tido um ótimo preço do Bitcoin. Mas digamos então, só para a gente ver o tamanho da oportunidade, na minha opinião, que a média móvel de 100, ok, vocês já entenderam, mas digamos que existem pessoas que ainda não estão preparadas para lidar com tamanha volatilidade, 50% abaixo da média móvel de 100, uma volatilidade ainda alta, então a pessoa fica com o pé atrás. Então vamos fechar a média móvel de 100 agora? E vamos puxar outra média móvel aqui, mas antes eu queria dar um recado para vocês. Se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Crypto.com. Link na descrição com desconto nas corretagens e também você pode ganhar $25 dependendo do cartão de crédito em cripto que você pedir. Mas mesmo assim, o primeiro cartão para você utilizar cripto como pagamento em cartão de crédito, você consegue sem gastar nada. É só abrir sua conta e você já consegue pedir seu cartão. Para o mercado futuro a gente indica Bybit, que está com uma super promoção nas taxas, as menores taxas do mercado. Desde sexta-feira, as nossas taxas abaixaram ainda mais. Quem abre conta consegue negociar com taxa mais baixa ainda. Então, tudo na descrição do vídeo. Mas então, voltando aqui ao nosso assunto principal, vamos abrir agora outra média móvel. A gente vai abrir agora a média móvel de 200. E a gente nota aqui, primeiro ainda com a média móvel de 100, a gente nota aqui muito claramente que sempre que, e eu falei isso para vocês, é um dos padrões de fundo que a gente mapeou quando o Bitcoin começou a fazer um movimento descendente e principalmente quando o Bitcoin ele perdeu aqui a média móvel de 100, esse é um padrão de fundo. Qual é esse padrão de fundo para quem está chegando agora? É um padrão de fundo que é o seguinte, sempre na história que o Bitcoin ele perdeu a média móvel azul, a média móvel de 100, ele rapidamente foi encontrar a média móvel de 200. Dessa vez não foi diferente, o Bitcoin repetiu esse padrão, só que dessa vez o Bitcoin chegou até a perder por mais tempo a média móvel de 200, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas antes, então, o que eu quero mostrar para vocês é que, novamente, perdemos a média móvel de 100, encontramos aqui a média móvel de 200, só que a gente não está aqui para falar exatamente dos padrões de fundo, nós estamos aqui para mostrar uma excelente acumulação para mudança de vida. Então, se você, mais uma vez, finge que você não sabe que isso é Bitcoin, olha esse gráfico, o que você consegue, qual é a conclusão que você consegue tirar desse gráfico? É muito claro, você consegue tirar que existiram aqui algumas pouquíssimas oportunidades abaixo dessa média móvel laranja de acumulações que realmente mudaram a vida. Você que pegou aqui no Corona Dump, você pegou o Bitcoin a 3, 4 mil dólares, depois ele foi para 69. E hoje, mesmo com o mundo acabando, entre aspas, ele ainda está a 22 mil dólares. Então você comprou aqui a 3, 4, hoje, com tudo acabando, o mundo vai pegar fogo, o Bitcoin já está a 22. Então você está fazendo quase um 4x, mesmo com o mundo acabando, entre aspas. Aqui então nem se fala. Essas duas acumulações aqui, o Bitcoin estava 160 dólares e aqui 210 dólares. Não vou nem entrar muito a fundo aqui, isso aqui era 2015, mas mostra o tamanho da oportunidade que, mesmo depois do Bitcoin fazer seu topo, no fundo do bear market aqui de 2018, no próximo bear market, o Bitcoin chegou a 3 mil dólares. E quem comprou aqui, nessa grande zona de acumulação, comprou a 200 dólares. Então, mesmo no fundo do próximo bear market, onde tendem a surgir as notícias que o mundo está acabando, mesmo assim, você já estava mais de 10x aqui dessa acumulação. Então, a gente nota que são raríssimas as vezes que o Bitcoin dá oportunidade para a gente de comprar abaixo da média móvel de 200 semanas. O Bitcoin, ele está dando essa oportunidade novamente. Na verdade,
Se a gente olhar aqui, a gente vê que a média móvel de 200 semanas está em torno de 22 mil dólares e 700. Então, atualmente, a gente está brigando ali com ela, o Bitcoin. Essa semana fecha domingo às 9 horas da noite, o Bitcoin está tentando fazer esse rompimento, está tendo uma briga ali com a média móvel de 200 semanas, então a gente não sabe ao certo se ele vai conseguir romper ou não. Mas, tudo bem, o que não exclui o fato é o seguinte, notem aqui, é muito claro esse gráfico, as pouquíssimas vezes que a gente teve a oportunidade de comprar com um preço abaixo dessa média móvel. Foram raríssimas as vezes. Aqui a gente teve menos de uma semana, alguns dias, aqui menos de 2 semanas, alguns dias, aqui no Corona Dump menos de algumas semanas. Aqui no Bear Market 2018 não tivemos essa oportunidade, não houve essa oportunidade no Bear Market de 2018 e agora nós estamos tendo mais de 5 semanas. O Bitcoin está te dando mais de um mês, ele está te dando um tempo que ele nunca deu antes para você conseguir comprar abaixo da média móvel de 200 semanas. E aí, quando eu falo isso, sempre surge aqueles comentários. Ah, mas dessa vez é diferente porque a recessão econômica, não sei o quê, porque o mundo vai acabar. Então, para quem fala isso, eu concordo com vocês. Eu concordo que é a primeira vez na história em que o Bitcoin está enfrentando uma crise, ele está enfrentando uma recessão. Mas tem uma frase muito famosa, acho que é do próprio Warren Buffett, que é: na crise moram as grandes oportunidades. Se você analisar aqui no Bear Market de 2018, ele não te deu a oportunidade de comprar abaixo da média móvel de 200 semanas. Agora ele está te dando. Será que ele não está te dando essa oportunidade de comprar abaixo da média móvel de 200 semanas, que não aconteceu no último Bear Market, porque a gente está vivendo uma recessão? Ou seja, se a gente não tivesse vivendo uma recessão atualmente, se o mundo não tivesse, historicamente, talvez a gente esteja passando aí por uma crise econômica a maior dos últimos anos, das últimas décadas, se a gente não tivesse vivendo isso, provavelmente o Bitcoin, igualmente no último bear market, talvez ele não te desse essa oportunidade. É isso que a gente tem que ter em mente. Muita gente fica com o pé atrás devido à crise, devido à recessão, só que olhando alguns padrões, e esse é muito claro, talvez seja justamente essa recessão que esteja te dando uma grande oportunidade que o Bitcoin historicamente te dá apenas alguns dias da sua história, ele te deu historicamente apenas alguns dias e principalmente ele não te deu no último bear market. Então, fiquem com isso na cabeça de vocês. E outra coisa, isso não significa que você não pode comprar, vou repetir, é sempre bom repetir isso, e ele continuar caindo. Por quê? Porque mesmo em grandes zonas de acumulação, existe volatilidade. Então, se você comprou a 21 mil dólares, recentemente, no mês passado, quando o Bitcoin chegou nesse valor, era uma boa zona de acumulação, só que ele caiu para 17 mil dólares. Tudo bem, em boa zona de acumulação, o Bitcoin é volátil. Ninguém acerta o fundo. Você tem que ter uma estratégia bem definida. A minha é aberta aqui no canal, como vocês sabem. Quem ainda não assistiu o vídeo, vai buscar Navegando no Mercado Liga Cripto, que dá justamente essa intensidade para você conseguir acumular em excelentes zonas de acumulação, aumentar a intensidade quando a gente está vivendo uma boa zona de acumulação. Depois você vê o vídeo, você vai entender o que eu estou falando, mas eu espero que o vídeo de hoje tenha apagado um pouco os ruídos externos que vocês têm na cabeça para conseguir focar, às vezes, no que a gente se esquece, focar no que a gente está falando, focar que o gráfico é muito claro, o padrão é muito claro, o ciclo do Bitcoin, acho que essas são as principais palavras, o ciclo do Bitcoin, ele é muito bem definido. Isso que me fez cair a fundo estudar os ciclos, porque realmente quando eu vi que era algo tão bem definido, caramba, de 4 em 4 anos tem o halving, caramba, de 4 em 4 anos a gente acha o fundo, é tão bem definido, fica muito claro. Só que infelizmente algumas pessoas só conseguem enxergar depois que já passou. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, ativa a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. E também, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas eu não gosto de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.